Olá, crianças, e aí? Fizeram a atividade de vocês? Então, que tal agora fazermos a correção? Então, pegue o seu livro, seu lápis ou borracha, vá assistindo o vídeo, pausando e fazendo as correções necessárias. Se não precisar, ótimo, você está de parabéns. Isso significa que você absorveu o que assistiu na aula anterior e aprendeu. Vamos lá! Nós tínhamos aqui na questão 1, no texto pré-adolescente é criança, você viu algumas palavras de ligação. Leia agora o trecho, do texto desculpa. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. Qual a ideia a palavra destacada traz para a frase? A palavra afinal dá a ideia de quê? Dá a ideia de que a conclusão de uma ideia anterior, ou seja, tinha-se um pensamento antes e ela conclui esse pensamento, fazendo a ligação com o termo afinal, ok? Na questão 2, releia outro trecho. Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas ao erro e, consequentemente, à fraqueza. Esse termo, já que, traz o sentido de quê? Você marcou qual alternativa? Se você marcou explicação, está corretíssimo. Ou seja, já que associamos desculpas ao erro, está explicando uma ideia que já foi apresentada anteriormente. E essa palavra, já que, eu posso substituí-la por qual palavra sem perder o sentido? Você marcou por quê? Está corretíssimo. Então, justamente o contrário do que pensamos, porque associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. É só você colocar o porquê no lugar de já que. Conseguiu fazer com que a frase ficasse escrita com uma outra palavra de ligação sem perder o sentido? Então está correto. Na questão 3, nós temos releia outro trecho do texto desculpa. Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso a outro quando admitimos. Mas pedir desculpa nos aproxima e nos liberta. E aí? Marque um X nas palavras que podem ou pode substituir o termo destacado sem mudar o sentido. Essa palavra mas eu posso substituir por porém, isso mesmo. Então, fazendo aqui um resumo do que nós estudamos, a palavra de ligação é o quê? É a palavra que fazem a ligação entre outras palavras ou entre frases, estabelecendo relação de sentido entre as ideias. Podem acrescentar sentido de ideia contrária, de explicação, de conclusão, de finalidade, de tempo ou justificativa. Nós ainda temos aqui a tirinha. Você sabe quais são as características da tirinha, não é isso? Leia a tirinha com os personagens Charlie Brown e Sally, sua irmã. Mas 50 é maior do que 25, falou Charles para Sally. Você simplesmente não entende divisão. Por isso que suas notas têm sido tão baixas. Não dá para botar 50 dentro de 25. E aí Sally responde: se apertar, dá. Vamos aqui analisar a questão. Letra A. O que Charles está tentando fazer? Você colocou o quê? Eu trago como uma sugestão, viu? Então, analise se a sua resposta tem a ver
com a sugestão que trazemos. Ensinar Sally a fazer conta de divisão. Letra B. Sally não entendeu o que Charlie quis dizer. O que mostra isso? Seria para conversar com os colegas, né? Ainda não estamos podendo, a não ser por meio dos grupos sociais. E aí, qual foi a sua opinião quando for a sua vez de falar, né? Espero que você tenha conseguido conversar com você mesmo, com seus botões, e chegado a uma conclusão como essa sugerida. Ela acha que caber um número dentro do outro é apenas um problema de tamanho. Letra C. Na tirinha, há palavras e expressões que foram empregadas para fazer ligação entre as ideias. Complete as frases abaixo com as palavras ou expressão do quadro que corresponde a cada uma delas. Qual foi a palavra utilizada aí para apresentar uma conclusão? Então, por isso, né? Quando ele diz, por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Esse termo, por isso, apresenta uma conclusão. Para apresentar uma ideia contrária ao anterior, ele usou o mas em mais 50 é maior do que 25. E para dar a ideia de condição, ele utilizou o se. E se apertar, dá. Temos ainda outra tirinha. Quer me ajudar a escrever um livro? Claro, é sobre o quê? Bem, já ouviu falar de ficção histórica? É mais ou menos isso. Eu estou escrevendo uma autobiografia fictícia. É a história da minha vida, só que com algumas partes inventadas. Mas para que isso? É porque no meu livro eu tenho um lança-chamas. Então, na letra A, o que Calvin pretende fazer? Ele quer escrever a história de sua vida, mas incluindo algumas partes inventadas. Na letra B, o tigre reage à resposta do garoto. Ele diz o quê? Mas para que isso? Então, marca um X na alternativa que melhor indica o sentido de cada uma dessas palavras destacadas. Mas a palavra mas indica que estranhou a ideia de fazer a autobiografia inventada ou que ele concorda com Calvin? Você colocou que ele estranhou? Isso mesmo. Para quê? Indica o começo de uma explicação ou indica que o tigre quer saber a finalidade do que Calvin vai fazer? Então, indica uma finalidade. Letra C. Leia o que Calvin responde no último quadrinho. É porque no meu livro eu tenho um lança-chamas. Que ideia a palavra destacada expressa? Por quê? Então ele está dando uma explicação, uma justificativa. Na questão 3, complete cada trecho usando o termo de ligação indicado no quadro que for mais adequado. Então vamos lá. Correr é uma forma de aliviar a tensão e de cuidar do corpo e da mente. Por isso, é bom praticar corrida alguns minutos por dia. Na letra B, acabar com o mosquito da dengue é um grande desafio, mas não podemos desistir. Temos de convencer as pessoas a participar dessa luta, porque só assim essa batalha será vencida. Diferenças entre as pessoas é o que mais há pelo mundo afora. Então, discriminações não têm razão de ser, pois ninguém é igual a ninguém. Você chegou até aqui, conseguiu acertar todas as questões? Parabéns! Isso prova que você aprendeu muito bem a nossa aula anterior. Se você precisou fazer alguma modificação, não fique triste, são com os erros que aprendemos. Beijos e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.